Olá, bom dia. Vamos aqui aguardar um pouquinho para iniciar.
Boa tarde a todos. Estamos aqui a aguardar mais um pouquinho, uns 3 minutinhos, para quem se atrasou conseguir chegar. E às 2h05 iniciamos. Certo. Pronto, então, como conversado, esperar 5 minutinhos, são agora 2h05, vamos iniciar. Boa tarde a todos. Gostava de saber se vocês estão a ver o que eu estou a partilhar. Se quiserem, podem ou abrir o microfone ou botar na conversa um sim, só para saber se está a ter retorno. Sei que sim, aqui a apresentação com o Open Labs e o título do. Isso, muito obrigada, Marcelo. Então, esse é o CCG apresenta hoje o seu primeiro, na realidade, seu segundo webinar enquadrado no programa de capacitação e inovação de projetos Open Labs. Para os presentes que o não conhecem, trata-se de um programa organizado por um consórcio de entidades luso-galegas, a que acederam algumas pequenas e médias empresas do norte de Portugal e da Galiza, e que visa qualificá-las e apoiá-las, quer em termos de acesso à infraestrutura, quer em termos de consultoria técnica e econômico-financeira, de forma a poderem fazer evoluir algumas das suas tecnologias até um nível mais próximo do mercado. Esta é a primeira edição deste programa. Teremos uma segunda edição no ano que vem. Se tiver alguma empresa interessada, as inscrições iniciam na segunda metade de 2025. No caso específico dos webinários, apresentados pelo CCG, porque tem vários parceiros, decidimos abri-los para algumas empresas e divulgar para o network, porque achamos que esses temas poderiam ser interessantes a todos vocês. Para as empresas selecionadas no projeto, esse webinar estará disponível na sua área privada, com acesso assíncrono, e este é o motivo, inclusive, que eu solicito a permissão de gravação desse webinar. Então, temos hoje o tema da empatia diferencial competitivo, o poder do design centrado no utilizador como estratégia de negócio. Meu nome é Yara, eu tenho engenharia de
industrial de base e tenho doutorado em design, doutoramento. Hoje sou investigadora aqui do departamento HTIR, na parte de design centrado no utilizador e fatores humanos. E veio hoje trabalhar um pouco sobre a importância disso, não como uma visão tanto do design, mas uma visão mais estratégica. E também é do design, né, mas mais voltado para o mercado. Uma questão sobre o planeamento de hoje, esse webinar ele é previsto por ser um tema transversal, então dentro do Open Labs ele foi dividido em 2 grupos de webinars, um com temas mais focados e técnicos e outros temas mais transversais. Nos transversais a duração era de 3 horas. Então o que pensei para hoje, né? É tentar fazer algo que seja mais participativo. Então, se vocês tiverem uma questão 3 horas com o microfone desligado, pode não ser tão interessante. Então, eu pensei que fosse uma contribuição, uma troca. O que eu trago aqui não é uma verdade absoluta, até porque não existe isso. O que eu trago aqui são recortes amplos de várias áreas que eu encontrei ao longo de caminhada, que trabalhamos por cá, para poder vermos a reflexão dessa importância na ótica estratégica e também algumas práticas, alguns exemplos de como isso é abordado. O que prevê para hoje? Começaremos com contextualização, para todos estarmos na mesma página. Depois, seguimos para uma análise estratégica, da realidade da empatia à estratégia, não da estratégia à empatia. Depois, passamos para o design centrado no utilizador ao longo do processo, onde aqui vemos casos práticos e temos um fechamento do desafio e tendência do tema. A contextualização é onde estamos e a importância do tema, da relevância do tema. Então, eu começo fazendo a pergunta para vocês de qual o impacto que os produtos têm nas nossas vidas. O quantos produtos, eu vou começar com o produto, no final chegando no serviço e tudo, mas o que é que o produto é bem importante para a gente? Não sei se alguém quer falar, se eu faço uma pergunta e continuo. Então, sendo assim, eu trago uma teoria. Isso aqui tem muitas respostas, não tem uma resposta única, mas eu trago uma teoria que é a teoria da atividade, de Vygotsky, e depois ele foi melhorado por Leontief e outros pensadores, onde diz que temos a pessoa, que seria aqui o sujeito, que ele tem um objetivo. Para essa pessoa chegar no seu objetivo, ela usa um artefato. Esse esquema, essa triangulação, está baseada dentro de regras sociais, de pessoas, né, de uma comunidade, e nessa comunidade ela tem uma divisão de trabalho, onde cada pessoa tem seu papel dentro dessa comunidade. Então, o que isso é uma teoria grande até, onde tem muitas pessoas que discutem, estudam sobre isso, mas o que eu acho interessante dela, que eu trouxe ela para cá, vai exemplificar, por exemplo, na aliança de casamento. Então, tem uma pessoa que tem o objetivo de se casar, e para ela selar isso, ela tem uma aliança. A aliança, ela carrega nela não só o objeto em si, como uma série de simbolismos, significados, até status, tem a regra social de que dedo pôr, né? Traz muito mais do que o objeto em si, que é um metal que volta em volta do dedo. Então, os produtos eles têm um valor maior do que o objetivo funcional em si de resolver o problema. A maioria das pessoas, elas não querem o seu produto, elas querem a transformação que o seu produto vai trazer para elas. Então, o produto ele vem aqui como vamos chamar de um salvador de uma necessidade. E aí, eu trago aqui uma análise, não vamos passar por tudo isso, mas aqui tem uma análise da evolução de várias facetas da sociedade. Então,
saímos de uma sociedade agrícola para uma sociedade espiritualizada em várias etapas. Então, na sociedade agrícola, quem tinha dinheiro, quem era considerado uma pessoa rica, eram pessoas que tinham muitas terras. Depois, com a industrialização, saímos de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial. Quem passou a ter dinheiro eram pessoas que tinham fábricas ou máquinas. E a sociedade ela foi evoluindo até chegar numa... Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui para ter obras no CCG, isso está a incomodar você, esse barulho? Ou só eu escuto? Deste Nós lado não veio que ouvimos. ninguém ouve. Ah, que bom. Obrigada pelo retorno. Assim fico mais tranquila. Então, o capital, ele sai daquela, na área industrial, até máquinas, até que chega na era de hoje, onde tem a criatividade, a cultura e o meio ambiente. Em cada época, a sociedade ela vai se transformando e tanto o produto, o capital, o marketing, a manufatura, o próprio design, ele se transforma ao longo dessa evolução. Isso aqui é a junção de alguns autores, está no livro que eu publiquei em 2020, e ele aborda a era que estamos hoje, que é onde a manufatura ela começa a ter, a indústria, ela começa a pensar e desenvolver junto com o cliente. O cliente ele passa a exigir coisas, né? Que é diferente da época massificada, onde a produção empurrava as coisas e comprávamos pelo que tinha lá. Hoje não, hoje queremos algo que nos identifique e que demonstre quem somos no meio da sociedade. Buscamos produtos, serviços que tenham valores e que esses valores estejam alinhados com o que acreditamos. E aí o produto, ele passa a ter um discurso, ele passa a ter um envolvimento emocional, espiritual e funcional. O produto, ele deixa de pensar só no que ele faz e ele passa a ter uma identificação do que se é. Ele carrega todo esse simbolismo que a empresa trabalha, que a sociedade percebe. Kotler, que é um autor bem conhecido da área do marketing, ele diz que hoje o marketing está na era 6.0, onde na era 1.0 o foco principal é o produto, que está alinhado, inclusive, com o início da industrialização. Depois passou a ser o cliente, depois passou a ser os valores e o propósito. E aí ele começa com a continuação do marketing 4.0, 5.0 e 6.0. Ou seja, vem uma conexão digital e tecnológica, que é a junção do online com o offline, com a mudança da internet, e depois a integração com a inteligência artificial, e começa a sair daquilo massificado, começa a pensar em algo mais individualizado, e chega no livro mais recente dele, que é 2023, chegou em Portugal em 2024, que é a imersividade, pensa na experiência imersiva. O que eu quero dizer com isso, claro que aqui tem muita coisa, o foco não é entrar em detalhe em cada uma, a não ser que alguém queira que aborde um pouco mais, mas onde é que eu quero chegar nisso tudo é que hoje a nossa sociedade ela busca experiência, ela busca valores, ela busca propósitos, ela busca, como tem até aqui, a parte espiritual. Isso vem preocupações intangíveis, como meio ambiente, como ética, vem questões que a gente tem que pensar para além do produto em si, pensar em fazer. Paralelo a isso, nós somos seres sociais, ou seja, nós nos importamos e nós crescemos e vivemos dentro de uma sociedade, vemos isso desde criança até em todo o ciclo da vida. Nós também usamos o produto muito além do seu uso, e toda vez que eu falo isso, eu me lembro de um caso, pelo meu sotaque, já perceberam que eu sou brasileira, um caso que aconteceu no Brasil em 2014. Podia ter mais recente, mas esse é o que sempre me veio na cabeça. Que foi uma empresa que abriu para aluguel de telemóveis. Então, 2014 quando o telemóvel estava a começar a ser um grande status, os smartphones não tinham, ganhou força no Brasil, e as pessoas iam à noite para um boate, alguma coisa, e começavam a alugar o smartphone para poder ostentar, passar uma imagem que, na realidade, não era tão real. E com isso a gente consegue ver que as pessoas estabelecem relações afetivas com os produtos.
afetiva, de status, as pessoas buscam esse simbolismo, buscam experiências, buscam uma percepção social. E aqui tem várias pesquisas que comprovam isso. Tem um autor chamado Dan Ariely, que ele é um economista comportamental. Em 2017, teve até uma crítica de uma pesquisa dele, mas não é o caso dessas que eu estou a mostrar. E ele tem vários livros. Uma das pesquisas dele, ele ganhou uma bolsa de luxo, aquelas bolsas caríssimas de luxo americana. Ele mora nos Estados Unidos. E ele começou a andar na rua à noite com a bolsa, uma bolsa de marca. E ele começou a perceber que ele, com essa bolsa, colocava a marca para o lado de fora, tipo, para mostrar para as pessoas que ele estava usando uma bolsa de valor. E com isso ele pensou, se eu mudei meu comportamento por causa de uma marca, será que isso é uma mudança de comportamento para todos? E aí ele entrou em contato com algumas marcas de grife, de alto luxo, e pediu para enviarem para ele algumas bolsas para ele fazer a pesquisa. E uma das marcas enviou bolsas e óculos, e ele começou a fazer a pesquisa com as bolsas, mas aí percebeu que a bolsa não era tão boa de fazer pesquisa, terminou a trocar pelo óculos de sol. E ele dizia para as pessoas, primeiro, que era um óculos de sol autêntico, real, que valia na época US$ 7.000. Para outro grupo de pessoas, ele dizia que esse mesmo óculos era um óculos falsificado, era um fake. E para um outro grupo de pessoas, ele não dava informação, ele só dava o óculos. E fazia a pessoa andar pela universidade e depois responder uma série de desafios. E ele percebeu que as pessoas que tinham óculos de sol autêntico, elas eram mais éticas na resposta, e as pessoas que tinham um óculos falsificado passavam a burlar mais as suas respostas. Aí tem um percentual de 30%, passa a 73%. O que mostra que nós somos seres muito complexos, porque o simples fato de usar um óculos, e era o mesmo óculos, a saber que ele era de marca, a saber que ele era falsificado, isso já mudava o nosso comportamento. Uma outra pesquisa que ele fez é o poder do preço em remédios, e o que comprova essa ideia do placebo, ele diz, porque um paracetamol, por exemplo, de 10 centavos é menos eficaz do que um de 50 centavos. E mesmo ser o mesmo paracetamol, só a pessoa saber que pagou mais caro ajuda a ter um efeito mais eficaz. E mais um faceta dessa complexidade é quando pensamos que na sociedade somos de muitos tempos em um tempo só. Para deixar um pouco mais claro isso, eu trago um videozinho do TikTok. Eu não sei se vai sair o áudio, mas é basicamente a mulher pergunta, no seu tempo, como é que você faz o coração? E aí tem duas pessoas de geração diferentes, e eles vão mostrando como é que é o comportamento de cada um. Vocês estão conseguindo ver o vídeo rodar? Ver Está. muito devagarinho, ouvir não. Devagarinho, deixa eu O ver meu se está bloqueado volta. o ecrã mesmo. A imagem congelou. Congelou, para mim também congelou. Esse era um risco de pôr o vídeo, porque às vezes da internet não é um aliado. Bom, depois, se quiserem, eu passo o link para vocês. Ah, pronto, aqui, voltei. Não voltei. Não vamos. Mas aqui são. Isso aqui tem. Algumas pessoas fizeram isso, esse não é o único exclusivo, tem vários, tem de 3 gerações, de 2 gerações, pessoas da mesma geração a fazer coisas diferentes. E ele faz, por exemplo, como é que você faz um coração? E aí a pessoa da geração Y faz assim, e o outro faz de uma forma que eu nem sei replicar. Minha filha que faz muito bem feito o que ele faz, que é da geração alta. Aí, como é que você tira uma fotografia? Então, as pessoas de geração que usavam uma máquina mais analógica tiram fotografia assim, os mais recentes fazem esse gesto da fotografia. E começa a mostrar vários gestos, como, por exemplo, abrir o vidro de um carro, ou bater um bolo, ou escrever uma carta, e como o comportamento entre as gerações ela muda.
Só para rapidamente contextualizar, né, hoje em dia temos 5 gerações que vivem e às vezes até trabalham simultaneamente. Uma geração, que foram as pessoas que nasceram, agora está em 1950 e tanto, 64, 1946 já é mais difícil de encontrar, mas ainda pode se encontrar. Que são baby boomers, são aquelas pessoas que nasceram num período logo após a Segunda Guerra Mundial. Essas pessoas passaram a ter um consumo muito forte e cresceram com tecnologias como a televisão e o rádio. Depois vem a geração X, que são as pessoas que nasceram entre 65 e 80, que foram as pessoas que começaram com o computador pessoal. E vem a geração Y, são os millennials, de 1981 a 1996. Essas pessoas elas não nasceram no mundo tecnológico, mas elas viram toda a transformação no mundo. Elas cresceram com a transformação da tecnologia. Talvez algumas pessoas daqui sejam da geração X, Y e Z, acredito eu. Alfa não deve ter aqui. Mas a geração Y foram as pessoas que tiveram acesso ao começo da internet, ainda a internet de escada, ao começo das redes sociais, ao começo dos smartphones, e começaram a crescer e a aprender com a tecnologia e seu desenvolvimento. A geração Z, que são as pessoas que nasceram em 97 e 2012, são os primeiros nativos digitais, ou seja, as pessoas que nasceram dentro de um mundo que já tinha internet, elas não sabem o que era uma vida sem a internet. E a geração alfa, que são as pessoas que nasceram desde 2013 até o dia atual, já é uma geração totalmente integrada. Eu acho engraçado que não é difícil ver uma criança pegar uma televisão e querer passar o dedo ou tocar, achando que é um tablet, porque eles cresceram a ver isso e para eles isso é o normal. E quando temos tantas gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho, isso gera um conflito, onde pessoas já são adeptas à tecnologia e outras pessoas você tem que conquistar, ou demonstrar, ou ensinar como usar essa tecnologia. E o fato é que a tecnologia, ela transforma o comportamento humano. Ela influencia em como nós nos comunicamos, em como trabalhamos, em como nos divertimos, interagimos. Inclusive, ela reconfigurou nossa percepção de tempo. Se pensar antigamente, que eu falo na década de 80, as pessoas não tinham internet, ligação era caríssima, se comunicavam muito por cartas. Então, você mandava uma carta hoje, a carta chegava daqui a 3 meses do outro lado do oceano. Atualmente, se recebemos um e-mail hoje e não respondemos amanhã, no dia seguinte, já pedimos desculpa pela demora. Então, a tecnologia ela reconfigurou nossa percepção de tempo, de espaço, e nos aproximou. Só ver se tem alguma coisa. Então, se as marcas elas compreendem a necessidade dos seus públicos, elas podem criar experiências mais otimizadas. E esse é o grande ponto, que hoje temos um público, que ele é um público complexo, é um público com muitas características específicas, e que se não entendemos o nosso público, nós estamos talvez com um problema competitivo, até de sobrevivência em termos de negócio. E um fator também importante para trazer que as pessoas elas apreciam produtos que tenham uma interação fluida. Então, com esse breve contexto feito, eu venho aqui com uma proposta e vou depender um pouco de vocês. A minha ideia é dividir, se vocês aceitarem, em grupos, vai ser coisa de 5 minutinhos, 8 minutinhos, onde vocês partilhem um produto ou que lhe irrita muito ao utilizar, ou que simplesmente você ama utilizar. E refletir por que esses produtos, ou por que esses problemas, desculpa, por que esses benefícios irritam ou lhe fazem amar, quais os motivos e quais os impactos. Com isso, nós começamos a segunda parte do planeamento, que é ver como esses fatores podem estar atrelados à estratégia de negócio, e chegar ao design centrado no utilizador, que é um dos focos do tempo de hoje. Então, vocês aceitam essa divisão? Sim. Vou pôr aqui
Estamos com 19 pessoas. Vou atribuir grupo de 4 pessoas. E daqui a uns 8 minutinhos, 7 minutinhos, eu chamo de volta. Ok? Salas abertas. Vim aqui saber se está tudo certo, se estão precisando de alguma ajuda. Se aí entrar um por um, esse aqui foi o último grupo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não consigo redistribuir, deixa eu ver aqui se eu consigo.
Então, vou te botar aqui no 1, que é o de Rosane. Ah, tá. 3 e 4. Pronto. Esse vai. Vamos ver se foi. Pronto. Então, Voltamos. como foi? Não sei, eu passei em alguns quando eu vi já um silêncio e chamei de volta. Olha, na nossa estávamos a falar sobre produtos que não dão feedback nem informação suficiente. Como exemplo, A minha máquina de lavar louça, depois que eu ligo ela, eu não sei quanto tempo falta para terminar, por exemplo. Se outra pessoa da casa liga e fecha a tampa, eu já não consigo mais saber quanto tempo falta. Eu tenho que olhar, esperar ela acabar. E eu não sei. Fico sem saber quando é que ela vai acabar. Olha, já agora estou-vos a ouvir e nós aqui no nosso grupo tínhamos falado essencialmente de telefones e coisas desse género. Mas a verdade é que estou-me a lembrar algo curioso, que é eu detesto, ou seja, não gosto nada de micro-ondas com muitos botões. Prefiro aqueles que só têm duas rodinhas, uma para o tempo e uma para a potência. Ponto final. Depois quando tem lá para o frango, para o peixe, para o pão, não sei usar aquilo. Tenho que ler o manual de instruções, requer muito tempo e depois no final ainda faz uma musiquinha, mas a verdade é que não me dá mais valor do que aquele que tem, portanto, com as interfaces o mais simples possível, que normalmente são dois botões, que é potência e tempo. E era isso. Irrita-me estas interfaces muito modernas e ao fim e ao cabo muito complicadas.
Pois Eu não, eu, não lhe chamaria modernas, chamaria ilusão de funcionalidades que, na maioria das implementações de microondas, são mentirosas. Porque essas funcionalidades que tu referiste carecem de um sensor de temperatura e umidade que a maioria das implementações não o coloca. Pois, eu honestamente nem sei. Ou Mas seja, eu não concordo sei. contigo, eu estou alinhado contigo. Esses dois botões, essas duas rodas, está perfeito. E já agora o mesmo se aplica a tudo. A air fryers, temos uma. Nós compramos exatamente aquela que só tem 2 botões. A da minha sogra tem, sei lá, 12 botões. Não a usa, não é? Portanto, gosto de coisas simples. e pensar que antes dos telemóveis inteligentes, o que fazia sucesso era aquele BlackBerry, né, que tinha 50 botões minúsculos, praticamente um teclado que cabia na palma da mão. O interessante é que fazer um design desse mais simples requer muito tempo e muito esforço da parte do desenvolvimento, porque o simples não é fácil de fazer. Ele tem que, pelo contrário, né, às vezes é até mais difícil. Mas uma vez que é feito, as pessoas gostam mais. O controle de televisão também é um outro exemplo desse. Mas muito bom. Algum outro grupo, alguma outra coisa que vocês falaram que queiram partilhar? Yara, já agora o Leopoldo fez-me lembrar também o micro-ondas, o meu. Se eu não abrir o que eu aqueci, portanto, quando ele termina de aquecer, começa a apitar. E depois apita tipo 10 em 10 segundos. Enquanto eu não for abrir, ele continua a apitar. E pronto, também irrita um bocadinho, confesso. Pois. Eu também não gosto muito quando as coisas ficam nos lembrar que esquecemos. E Eu, por confesso que acaso, minha máquina de lavar roupa me irrita ao contrário, porque eu esqueço a roupa lá e depois tenho que lavar de novo porque fica a não cheirar tão bem. Marcelo ia falar algo? uma coisa que eu gosto e em busca do meu carro que comprei recentemente, tinha isso como requisito, é o ar-condicionado automático. Eu adoro definir a temperatura para 20 graus e meio e carregar no auto. E ele é que decide o que é que vai fazer. E está ótimo. Aquela temperatura para mim está ótima. Já chega a parte mais inteligente, né? Que o próprio, você diz o que quer e o próprio sistema já te fornece o desejado. O carro é de 2008. Eu não chamaria inteligente. Mas tem ali alguma lógica, sim. Pô, ok, tem razão. Não, deixa ter a sua inteligência, né? Não tão moderna, então. Então, fico feliz que deu certo, que partilharam. O... Nós hoje, ao longo do nosso dia, nós interagimos com diversos produtos e serviços. É muito mais fácil, o produto é muito mais fácil de tangibilizar do que o serviço, mas isso também pode ser aplicado a serviços que são mais intangíveis, né? Na sua essência. Então, nós interagimos com diversos produtos ao longo do nosso dia, que se eles fossem pensados para o nosso uso, para nós, poderiam facilitar nossas vidas. Mas o fato é que diversos produtos eles entram no mercado, né, nós utilizamos eles e eles, às vezes, nos dão uma dor de cabeça. E temos que usar porque é a ferramenta que temos para voltar na situação, resolver os nossos problemas, como a teoria dos jogos diz. O... E aí, onde é que a empresa entra nessa situação? Primeiro, que o que temos que saber é que existe empresa para quase tudo. Tem empresas que a estratégia dela é apenas fabricar. Se pegar as empresas, os commodities da vida, eles só precisam fazer e produzir de muito. É uma produção literalmente fordista, que é fazer o mais barato que pode e fornecer ao mercado. Mas isso é um tipo de mercado. Em mercados que estão com consumidores em situações mais competitivas, esses mercados eles têm que encontrar quem é o seu perfil de público e tomar a decisão de quem ele vai ser diante desse público.
Então, a decisão se vai inovar ou se vai usar o design centrado no utilizador são decisões estratégicas do negócio. Tem empresa que vai dizer, para o produto que eu faço, não vale a pena inovar ou não vale a pena desenvolver um produto a pensar no consumidor. É um tipo de mercado. Mas quem quer um diferencial, quem tem um público mais exigente, que tem um público que ele tende, inclusive, a crescer, essa decisão passa a estar entrelaçada na decisão estratégica desse negócio, passa a ser quase um requisito. Aqui tem um diagramazinho simples de como tem a cultura da organização e a própria organização em si. Então, a organização tem várias influências externas, seja de Peço incentivos desculpa de governo. interromper, mas não está a partilhar o seu ecrã connosco. Não estou? Eu, pelo menos, não estou a ver, só estou a ver. Não. Desde que regressamos. Certo. Então, deixa eu voltar. Obrigada por falar, porque eu estava aqui crente. Eu acho que quando voltou da sala, ele volta sem estar partilhado. Eu esqueci de partilhar. Então, deixa eu voltar aqui só para... Pronto. Saímos daqui, que foi o que eu disse que vamos entrar na parte estratégica com a questão da inovação. E agora estão a ver o que eu estou a ver. A cultura e a organização. Sim, sim. Esquema com os blocos verdes. Isso. Muito obrigada por essa informação. Então, nós temos um grupo de influências externas e a empresa ela vai, diante da situação, da decisão dela, resolver quem ela vai ser. E aí, geralmente, cria visão, a missão, os valores. Isso interfere diretamente na cultura organizacional e tem uma influência direta nos objetivos, nas metas e no plano operacional da empresa. E isso tudo é um planeamento estratégico. O que é que a cultura ela vai impactar? Porque tem um condicionamento humano das pessoas que estão ali. A cultura da empresa, ela interfere na percepção das pessoas, que vai interferir no em como os funcionários se comportam, funcionários e até clientes, e interfere em suas atitudes. Claro que um influencia a outra, isso não é algo linear. É importante também salientar que muitas empresas não param para definir sua missão, sua visão e seus valores, mas isso ele existe mesmo sem definição. Quem não define deixa naturalmente criar. E esse processo é um processo de descobrir a identidade do negócio, é um processo de humanização da marca. Quando a marca ela tem uma estratégia bem definida de quem ela é, quem é seu público, ela consegue fazer um alinhamento maior, saber se ela precisa inovar, se ela precisa desenvolver a pensar no utilizador. Empresas que mexem com tecnologia, que é o caso do projeto do Open Labs, são empresas que elas precisam desenvolver a tecnologia, ela hoje está diretamente ligada a esse público que exige. Então, desenvolver a pensar no utilizador é crucial. E de fatores externos, ainda temos algumas coisas que pressionam, como a própria concorrência, como fatores econômicos, como as novas necessidades ou desejos que surgem, e a própria obsolescência, que ela foi criada lá na segunda Revolução Industrial, em 1940, algo assim, ganhou evidência mais em 50, 60, onde as empresas passaram para poder ter a máquina funcionar. Antigamente a pessoa comprava uma geladeira e essa geladeira durava 40 anos. Como é que eu mantenho uma fábrica se as pessoas não precisam trocar a geladeira, o frigorífico, perdão, que as pessoas não precisam trocar o frigorífico? Então começaram a pensar, vamos então pôr peças que se desgastem, que aí a pessoa é obrigada a trocar o equipamento. Depois vamos aqui afetar a qualidade do produto. E depois vamos começar a afetar a desejabilidade do produto. E cria moda. Hoje já tem outros tipos, né? Tem essas versões. Então, o próprio telemóvel, todo ano sai uma versão nova, daqui a 3 anos nós estamos com um telemóvel completamente obsoleto, já a pensar, até os próprios aplicativos às vezes não funcionam em telemóveis mais antigos. Ele liga, funciona perfeitamente, mas o sistema não é apto ao que vem mais novo. E tudo isso faz com que a exigência de pensar em como a empresa ela
pode ser diferente e ela pode ganhar o seu papel dentro do mercado. Se você acha que a sua empresa, uma empresa que trabalha, não é perseguida por animais selvagens, deveria achar, porque o mercado hoje é um mercado cruel. O Kotler, como eu disse aqui, a visão, eu trago muito mais embasamento da área de negócio e estratégia do que até o próprio design, e marketing, desculpe, do que até o próprio design, para contextualizar como isso é importante. Como o design ele surge não só o design central no utilizador, não só no ambiente do design, mas dentro de uma questão de mercado. O Kotler e Keller, eles trazem o exemplo da Kodak. A Kodak, ela foi fundada em 1888 como pioneira para câmeras não profissionais. Chegaram em 76 a dominar 90% das vendas de filmes nos Estados Unidos. Por sinal, ela criou a primeira câmera digital, não deu valor a isso. O sucesso cegou a empresa, achavam que estavam na frente e tudo mais. Em 2012, os Estados Unidos, eu não sei como funciona aqui por Portugal, mas nos Estados Unidos funciona que a empresa pode declarar falência e nesse processo tentar a recuperação. Em 2012, a Kodak ela declarou falência, deixou de produzir câmeras, vendeu diversas patentes para tentar se manter. Hoje, ela continua ainda a buscar sua relevância, está longe de ser o que era, e tudo isso porque não conseguiu acompanhar as tendências de mercado, não estava no patamar e não conseguiu se adaptar. A resiliência ela é uma necessidade de mercado. Aqui eu vou pedir desculpas, que isso é de um livro em português do Brasil que eu tenho, então tem aqui algumas coisas, tipo planejamento, que não tá, eu não consegui mudar que a imagem fixa, mas o Baxter ele traz alguns fatores que tem para um produto chegar no mercado e ter sucesso. Ele diz que quando um produto ele tem uma forte orientação para o mercado, ou seja, a gente consegue perceber quem são os utilizadores, os consumidores, quais são os valores que as pessoas têm, esse produto ele tem 5 vezes chances de dar mais certo do que um produto que não leva isso em consideração. O planeamento e especificações prévias e fatores internos à empresa, como a cooperação entre as áreas técnica, de marketing e design, são fatores que colaboram para o sucesso de um produto. E ainda nessa parte de estatística, se tem que, a cada 10 ideias, apenas uma ela se torna lucrativa. E apenas 1,3 é lançada. Então, isso mostra como toda essa parte de quem está aqui, que desenvolve o produto, que tenta pensar em tendências em inovação, como está alinhado com as necessidades reais dos utilizadores, se torna muito relevante para esse sucesso. E essas ações de analisar, de entender o consumidor, de entender o utilizador, de entender a marca, o que é que ela significa, elas agregam valor à imagem da marca. A imagem da marca, ela é composta por vários elementos. Aqui tem um diagrama simples que mostra quantos elementos diferentes podem agregar valor na marca em si, seja o compromisso que a marca tem, a durabilidade do produto, a coerência do discurso com a ação. Enfim, são vários elementos que não se limitam a isso, que ajudam o utilizador ou o consumidor a perceber a marca como algo que se identifica mais, que se identifica menos. Todos nós aqui temos as nossas preferências de marca, marcas que somos fiéis, marcas que não compramos, alguns mais, outros menos, mas no mundo que vivemos, as marcas elas se tornam um facilitador até de saber o que vamos comprar. Se vamos no supermercado, não temos que toda vez analisar todas as marcas. Se precisamos comprar uma roupa, temos uma loja que faz mais o nosso perfil. Diante disso, alguém quer partilhar algo? Alinhado com isso, por exemplo, eu não compro Apple, não é porque os produtos deles são bons, não é por causa do preço caro, é por causa da hipocrisia em termos das justificações a nível ambiental e da fraca reparabilidade dos seus equipamentos.
Vemos aí como isso está alinhado àquela nova tendência do que é o produto para a gente, de entrar nessa parte espiritual. Então, o produto poderia ser até bom, poderia até ter um preço bônus para entrar nesse fator, mas só em estar com um discurso desalinhado com aquilo que eles fazem já se torna um motivo de dizer não gosto daquilo e não quero ir para lá. Isso é o que muitas empresas terminam a ganhar muitos consumidores, né? Ganhar fidelidade ou perder, ganhar inimizade mesmo, porque as empresas se portam em redes sociais como pessoas. Elas falam, elas brincam e terminam também a ganhar haters ou lovers, a depender do seu comportamento, desse alinhamento da imagem da marca com os produtos que ela põe no mercado. Obrigada pela partilha, Marcelo. Não sei se mais alguém quer falar algo. Então, isso posto, o design centrado no utilizador, que aqui eu utilizo a sigla DCU ao longo do processo, ele vai nesse viés de uma empresa que ela tende a alcançar as necessidades reais do utilizador. Ou seja, como eu falei no início, aqui eu não trago uma verdade absoluta, eu trago um recorte, uma reflexão diante de uma situação. As empresas elas têm estratégia, algumas empresas, por estratégia, não pensam no consumidor, no seu utilizador, e aí cabe da estratégia de segurança que ela tem no mercado. Pode ser que isso dê certo, e pode ser que, em curto ou médio prazo, a empresa feche as portas porque não conseguiu se adaptar, como é o próprio caso da Kodak, que depois de 100 e poucos anos declarou falência por não ter entendido a dinâmica do mercado, ter se cegado com o poder, né, com o sucesso. Para podermos conectar essas duas situações, eu volto um pouco para o tema desse webinar de hoje, que é a empatia. Empatia é algo que é muito falado hoje em dia. Ah, tem que ter empatia, análise mais empática, essa empresa tem empatia. Mas o que é a empatia? Eu trouxe algumas definições diferentes. Comecei com, no Brasil chamamos do pai dos burros, o que eu discordo plenamente, e hoje poderia ser atualizado por outras coisas, mas fui ao dicionário. E o dicionário ele diz que a empatia é a forma de identificação intelectual ou afetiva de um sujeito com uma pessoa, uma ideia ou uma coisa. Só que isso não supre a empatia que nós utilizamos no mundo dos negócios. Porque, ok, uma forma de identificação intelectual, afetiva, mas na prática. E aí tem um autor de um livro chamado Inteligência Emocional, que é o Daniel Goleman, que ele diz que empatia não é apenas uma qualidade humana, é uma ferramenta estratégica para a liderança eficaz. E eu ouso cortar essa parte, uma ferramenta estratégica. Hoje muito se fala de empatia. Inclusive, daqui a pouco eu trago uma pesquisa que Harvard fez, em 2016, que analisou as empresas mais empáticas. E essa empatia, então, ela vem com uma capacidade de compreender, seja compreender emoções, motivações, perspectivas, necessidades, é compreender o outro. Colocar aqui tem a imagem de uma mulher trocar o sapato para o sapato de outra pessoa. Você entender as dores que aquela outra pessoa tem, ou os amores, para poder tomar as decisões. Então, como eu estava a dizer, a Harvard, ele fez uma pesquisa de quem seriam as empresas mais empáticas, criou até um manual disso que está disponível, e eles dividiram em 5 pilares, que seria ética, liderança, cultura organizacional, percepção da marca e mensagens. Cada pilar desse foi estudado e se encontrou correlação entre empatia. Fizeram análise com esses 5 pilares e criaram uma categoria entre 170 empresas, se não me falha a memória, de quais seriam as empresas mais empáticas. As que estão em primeiro lugar são todas da área de tecnologia, Google, Facebook, se não me falha a memória, Netflix, são os principais. E o que eles pegaram de resultado disso é que as empresas mais empáticas
tenham maior crescimento, maior produtividade, maior receita, mais vantagens competitivas. Então, a empatia, sob o olhar empresarial, ela dá retornos que as empresas têm interesse. Entretanto, eu sempre tento buscar não uma visão única, né? Tem controvérsias sobre empatia. Tem um autor chamado Carl Bloom, que ele é completamente... Não é que ele é contra a empatia, mas... Tem um livro chamado que ele é contra a empatia, mas o que ele fala é que ele não é contra a empatia. Ele é contra essa visão que tudo tem que ter empatia, e que a empatia ela gera simpatia. E quando somos simpáticos com algo, perdemos a criticidade e a racionalidade de analisar de uma forma mais orientada. E por isso a empatia, às vezes, não nos orienta na direção correta. Isso daí é criticado, ele tem essa teoria dele, mas o ponto principal que traz é realmente trazer esse balanço entre o racional e só ser empático. Mas as ferramentas que nós temos aqui para analisar sob o olhar empático não são ferramentas irracionais. Eu não olho e digo, acho que ela gosta disso. Pelo contrário, tem muita parte racional por trás. Então, quando a gente usa estratégia, tem ferramentas para essa estratégia, para ter esse olhar empático de trazer a visão real real não, a visão do utilizador em busca de encontrar as necessidades e as oportunidades dentro da necessidade do produto. Então, o que é o design centrado no utilizador? O design centrado no utilizador, ele tem seu alicerce em atender às necessidades do utilizador, tanto em caráter de solução aos objetivos de design, como também na solução dos objetivos dos utilizadores. Eu preciso responder nessas duas situações. Eu preciso dar uma resposta para o design, eu preciso dar uma resposta para o utilizador, mas em termos empresarial também preciso dar uma resposta para a empresa. A empresa ela vai fazer um investimento que ela precisa ter retorno financeiro, que ela precisa ter retorno de fidelidade, por exemplo, dos consumidores, e aí a situação ela fica ainda um pouco mais estratégica. É uma abordagem onde o ser humano é o centro do processo. Isso inclui a análise das necessidades, dos desejos, das limitações ao longo de todo o desenvolvimento. E essa visão ela está muito alinhada às novas tendências, tanto de negócio como às novas demandas sociais, desculpa, novas exigências sociais. O design é realmente um ato de comunicação, o que significa ter um profundo entendimento de quem é a pessoa com quem o design está se comunicando. Então, nós precisamos entender também para comunicar. Entender esses consumidores, olha que isso aqui é um autor de design e traz aqui a abordagem como consumidor, é saber o que eles querem e entregar isso. E quando conseguimos saber o que eles querem e entregar, vai ter um produto vencedor. Claro que na teoria tudo é muito bonito, na prática é muito esforço para chegar nesse produto vencedor. Mas o design centrado no utilizador, ele humaniza o desenvolvimento e traz empatia. Então, a gente tem uma humanização da empresa quando ela faz aquela definição dos seus valores, da sua visão, e eu tenho novamente aqui uma humanização numa ação de quando começa todo o processo a trabalhar diante do utilizador. Na prática, vamos pôr a mão na massa nisso, quando eu tenho um novo projeto, e aqui estamos a falar de um desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de um serviço, estamos a falar em uma remodelação de algo, pensar em criar um site diferente, em fazer qualquer alteração num produto, nós precisamos pensar nisso desde o início. O que acontece normalmente nos desenvolvimentos é que querem pôr o teste lá para o final, depois que está tudo pronto. Isso, no final, sai muito mais caro do que ineficaz, porque se encontra algum problema, tem um retrabalho de se refazer todas as outras etapas, ou então não se tem tempo de resolver o problema. Então, o design centrado no utilizador ele começa desde o início, no levantamento de requisitos e necessidades do utilizador. Eu trago aqui, eu descaracterizei um pouco as nossas ações, com alguns fatores, tanto para caber aqui no webinar, mas também para não pôr em evidência algumas coisas que fazemos têm confidencialidade, outra situação como... Assim, muitas coisas aqui estão publicadas, mas
está no contexto do que precisamos. Então, no levantamento de requisitos, eu trouxe 2 exemplos práticos de ações que fizemos aqui. Uma foi um projeto de criar várias ferramentas de XR na realidade estendida, no âmbito de manutenção de aviões particulares. E nesse âmbito foi percebido no levantamento de requisitos que se havia 2 visões. Havia a visão do engenheiro, do técnico, que mexia, nesse caso específico, no cockpit de uma cabine, mas tem necessidades e a visão do piloto, que é quem vai utilizar aquele ambiente. E muitas vezes o que acontecia era que o técnico fazia as modificações porque achava que era mais lógico para o sistema, mas na prática de quem usava, que era o piloto, isso dava algumas divergências que podiam, inclusive, impactar na segurança da condução. Um outro projeto foi um projeto no setor imobiliário, onde se tinha um produto, mas esse produto era usado por 3 utilizadores. Nós tínhamos o comprador, o proprietário e o corretor. E esse mesmo produto, eles não tinham a mesma visão. Para o comprador, ele percebia aquele produto como um produto que dava flexibilidade e também dava liberdade para ele. Para o proprietário, ele dava insegurança. Já para o corretor, ele dava uma simplificação do seu trabalho, mas não no sentido que ajudava o seu trabalho. O corretor começou a achar que o produto, via o trabalho dele como algo muito simplório. O trabalho dele era muito maior do que o produto que estava a ser analisado. Enfim, diante de uma mesma situação, que era uma mudança que se queria fazer, se teve reações completamente diferentes dos utilizadores que tinham dos perfis naquele cenário. Isso mostra como o ponto de vista é crucial nessa análise inicial, no levantamento de requisitos. Se eu consigo entender quem são essas peças, o que é que as necessidades, a percepção deles desde o início, consegue-se fazer todo um planeamento ao longo do desenvolvimento em si, de uma forma muito mais sólida, muito mais assertiva. Muitos produtos são projetados e lançados sem considerar como serão utilizados, o que pode ser a diferença entre o prazer e a frustração do utilizador. Isso dá um reflexo direto de quem fez e do design da qualidade do design do produto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão em relação a esses projetos, basta abrir o microfone, que eu não estou aqui a ver a conversa. Já vi que teve coisas aqui. Deixa eu ver se tem. Desculpe, Marcelo, eu vi agora a sua mensagem, que eu estou aqui nos outros ecrãs. Não tenho que pedir desculpa. Foi só quando estávamos ali a falar da questão de criar empatia e alinhar a mensagem, lembrei-me de partilhar isto, que é uma forma que a Amazon, ao invés de ser um sinal de perigo ou algo a mais, utiliza uma imagem, vou-lhe chamar fofinha, de um cão a dizer: estás sem internet. Ainda bota esse olhar que quebra o coração, né? Pois. Isso é uma tendência das marcas. Eu, particularmente, gosto muito como a Netflix se comunica com o consumidor. Ela realmente faz uma troca como se fosse uma pessoa brinca, entra nas trends, está sempre antenada ao que está acontecendo. As empresas hoje, elas realmente se comunicam dessa forma mais humanizada. Deixa eu voltar para cá, para a tela anterior, para conseguir modificar. Pronto. Outra forma que se tem, quando se tem uma decisão que precisa de ideias mais criativas, de uma análise empática, de quebra de paradigma, tem toda uma filosofia que está muito para além do design centrado no utilizador, que é o design thinking, onde tem várias etapas. Esse foi outro projeto que está em curso aqui no CCG,
que se divide em 5 etapas, que são etapas não lineares. Então, pode-se voltar, pode-se mudar a ordem, vai da necessidade da situação, e sempre com o objetivo de você amplia, reduz, checa, volta, de forma empática, tentar encontrar a definição, a ideação, o protótipo e o teste. Você pode fazer o teste, depois voltar para a empatia, voltar para a definição, voltar para a ideação, e assim vai de acordo com a necessidade do projeto. O Design Thinking, aqui num dos projetos que fizemos, que estamos a fazer, ele foi usado numa empresa industrial, o olhar empático, que é o nosso foco aqui. Ele foi feito através dessas 5 etapas também, onde se visitou a empresa, depois se fez análise desse material colhido, utilizamos a ferramenta da jornada, um mapa de jornada do utilizador, então fizemos todo o desenvolvimento, toda a criação dessa jornada, no time, geralmente numa equipa, um expert em experiência do utilizador. E uma vez que é feito isso, volta para a validação, ou seja, se vai em campo, volta para as pessoas que participam desse processo, diz, é isso? Não, não é. Faz os ajustes, volta, é isso? Não, não é. Até chegar numa situação, diz, a jornada é essa, é isso que funciona. Então, aqui temos uma visão empática de todo o processo, com as dores que os utilizadores têm, com os problemas que têm, com oportunidades possíveis. Aqui está a jornada. Esse artigo, inclusive, vai ser apresentado hoje à noite na conferência no Havaí. Então, foram 3 vezes que precisou, né? Foram 2 interações, 3 jornadas que foram criadas. E cada uma delas, percebemos isso, assim, não, aqui tem isso, você vai lidar passo a passo, item a item, até chegar na opção C, que foi a final, onde percebemos que teve diferença que tinham fatores que eles não tinham mencionado, que não tínhamos percebido direito, ou funcionamentos que davam para simplificar, ou que precisavam ser mais detalhados, oportunidades, tem aqui escalas de dores, tem escalas de gravidade de problemas, e tudo isso nos ajudou a levantar requisitos, a levantar situações para dar o segmento do projeto. Então, ao entender como funcionava toda a jornada, nesse caso daqui, ele é voltado para criação de robôs no setor, né, de robôs colaborativos, e o que levantamos nos ajudou a pôr insights, ideias e até o planeamento dessa próxima etapa, dessa divisão, como seria na implementação e na própria filosofia do robô. Então, aqui temos o design thinking, tem muita coisa, foi o recorte que eu dei para cá, de ideias criativas, de trazer esse olhar empático. Também temos a parte de entender o comportamento dos utilizadores, como eles estão a usar o produto em si, para buscar melhorias. E aqui eu trouxe um caso que, particularmente, um projeto que eu gostei muito. Isso aqui foi uma ferramenta desenvolvida em realidade mista, onde se usavam óculos para uma ajuda de manutenção de um equipamento industrial. Então, basicamente, eu tenho um técnico que está com um problema numa máquina, ele vai lá e o dispositivo ajuda em várias etapas a diagnosticar o problema e depois ele ajuda em como fazer a intervenção desse problema. E fizemos toda a análise nesse dispositivo e percebemos que as pessoas que tinham menos contato com a tecnologia, com o dispositivo em MR, preferiam a interação por voz. E as pessoas que tinham mais contato, que já tinham mais facilidade em usar, preferiam a interação por toque, né? Manual. E esse simples fato de descobrir o tipo de interação, nós conseguimos perceber vários problemas que estavam inerentes à questão manual ou por voz, que não era tão fluido para uma pessoa que tinha menos contato com esse tipo de tecnologia. Que o que acontece? Quando surgiram os telemóveis, os smartphones, lá para 2010, 2011, que começaram a ser mais
mais utilizados pelos consumidores, nós não tínhamos um padrão de funcionamento dele. Então, por exemplo, a agenda tinha uma análise mais analógica do que era uma agenda. Atualmente, depois de mais de 10 anos dos smartphones na nossa vida, nós já temos toda uma noção de como usar e um modelo mental de comportamento de como utilizar. Até naquele vídeo inicial que tem a geração Y e a alfa, quando ele diz tirar uma foto e a criancinha faz assim para a foto, né? O comportamento de como vamos agir dentro de apps da vida já faz parte do nosso comportamento, já sabemos onde é o menu, já temos isso muito claro. Quando entramos nessa parte de XR, das realidades estendidas, isso é algo que poucas pessoas tiveram acesso a essa tecnologia. Então, são comportamentos que ainda não têm padrões sociais estabelecidos. E o que acontece? As pessoas que utilizam muito, elas meio que já sabem como funciona, como interagir e têm a facilidade de utilizar. As pessoas que utilizam menos, ou que nunca tiveram contato, quando vão utilizar, sentem alguma dificuldade e aí terminam preferir falar, porque não precisam procurar botões ou procurar o funcionamento. E essa descoberta nesse universo, ela passa a ser muito interessante, porque ela permite ver o que é que podemos fazer para poder deixar a interface mais intuitiva e eliminar esses problemas. E foi daí que surgiram vários pontos. Nós fizemos toda a correção, todas as possíveis dentro do projeto, para a melhoria disso, atualizamos o sistema, e o resultado disso é que esse impacto de preferência entre as pessoas que têm mais contato e menos contato, ele reduziu, ainda existiu no final, mas teve uma redução interessante, porque conseguimos fazer algo mais fluido e mais intuitivo ao pôr a ótica de quem utilizar. E saber que a realidade é que dentro de um ambiente fabril tem muitas pessoas que não têm acesso a essa tecnologia por N fatores, até por interesse mesmo. E aqui eu trago um outro caso, que é um caso onde usamos o design centrado no utilizador em todo o processo, que é o caso anterior que eu falei no levantamento de requisito do piloto e do engenheiro. Então, desde o levantamento de requisito até o teste final, foi feito de forma exploratória, passo a passo, de como poderíamos criar um produto e desenvolvê-lo sob a ótica do utilizador. Começamos com a parte da evolução da usabilidade. Então, isso aqui era o cenário inicial, onde tinha o cockpit do avião, estava desconfigurado para a pessoa não se sentir intimidada. E o controle, a ideia inicial era menos botões, exatamente porque as pessoas não têm tanta intimidade com o sistema. E aí se começou com 2 botões, que é o que tem aqui embaixo em azul, o botão do gatilho e esse central. E o que aconteceu foi muitos problemas, o que já era esperado, porque era o início de um protótipo, muitos problemas, problema de interação, problema de usabilidade, de existência, as pessoas ficaram irritadas, tinha pessoas que saíram lá, eu me sinto uma pessoa burra porque não consigo utilizar isso, muita frustração, muito tempo para desenvolver. Levantamos tudo isso no teste, sentamos, quebramos a cabeça, depois de analisar tudo, redesenhamos e surgiu esse aqui, o que está no meio, esse aqui, o que tem durante. Desculpa. O que tem durante, onde mudamos o visual, colocamos aqui na lateral do primeiro, do antes. Não sei se vocês conseguem ver um pequeno menu, onde teoricamente a pessoa ia com o comando lá, escolhia o que é que ele queria, ao invés de ser no botão, e a ação do comando passava a ser aquilo. Depois, resolvemos, não, isso não funcionou, tiramos esse menu, colocamos esse menu em botões, então acrescentamos dois novos botões com 2 funções a mais, definimos o layout da galeria de novo e fizemos o teste, uma bateria de teste. E o que percebemos aí é que ficou muito mais intuitivo, muito mais fluida a interação, mas ainda tivemos uma série de problemas, como, por exemplo, o próprio device, o próprio produto em si, como isso é um sistema de realidade virtual, não sei se todos estão familiarizados, mas realidade virtual é quando se bota aquele óculos e se vai para uma outra realidade.
disruptiva ao local que está aqui. A realidade aumentada, a realidade mista, você já tem uma percepção do espaço que está. Esse aqui era uma realidade virtual, ele põe o óculos e fica com o comando na mão, não estava com detecção de mãos. E o fato é que esse comando, no botão de baixo, que é o verde da imagem do meio, ele passou a ter problema, que as pessoas perdiam noção da distância. E muitas pessoas passaram a não conseguir apertar o botão de baixo. E aí nós mudamos para a versão final e para o botão da lateral, ou seja, direita e esquerda. E isso facilitou bastante a vida dos utilizadores. Foi feito o teste em 5 momentos diferentes, apesar de ter apenas 3 imagens. Nós fizemos em ambiente simulado, depois fomos em ambiente com utilizadores reais, voltamos para o ambiente simulado, depois fizemos ambiente simulado novamente para chegar no teste final com os utilizadores finais em ambiente real. Então, realmente foi um trabalho feito ao longo de todo o projeto, desde o levantamento de requisitos, e aí ia voltar para ver o que é que precisava melhorar para o produto se esgotar em possibilidade de uma entrega mais focada nas necessidades. Uma vez que a parte de usabilidade ficou satisfatória, ou seja, as pessoas já não tinham mais tanto problema na interação, já estava fluida, já percebiam, conseguimos botar mais ações, as pessoas conseguiram desenrascar, sem tantas frustrações, às vezes até com orgulho, poxa, consegui fazer bem. E olhem que o que eu estou a falar aqui é que as pesquisas que fazíamos não eram só a ver a funcionalidade em si, nós olhávamos toda a experiência, essa conexão emocional, o que as pessoas sentiam, o que as pessoas percebiam, o que as pessoas achavam. Uma vez que esgotamos isso, seguimos para a análise do ambiente. Então, o que seria o melhor ambiente? É um avião mais pequeno, é um avião em tamanho real, é um avião maior, as pessoas seriam mais confortáveis como? É um ambiente com céu aberto, é um ambiente dentro do avião, é um ambiente dentro de um armazém. Como é que funcionaria o ambiente externo? E percebemos aí também que a pior opção seria um avião mais pequeno, porque as pessoas perdiam um pouco a mobilidade, se sentiam mais pressionadas. E o melhor seria ter um ambiente de tamanho real, mas ter um avião, para não descaracterizar tanto, então, fazer sentido no que estava se fazendo. E como eu disse, todo esse processo não foi processo de um mês, foi um processo que foi ao longo do tempo. Foram realizados diversos testes contínuos com utilizadores, potenciais utilizadores, utilizadores comuns, utilizadores finais. Foi identificado o problema de usabilidade, teve melhoria na experiência do utilizador, isso otimizou o sistema de forma real. Então, aqui embaixo tem uma foto do teste em ambiente real, e aqui em cima a foto do ambiente simulado, como exemplo de tudo que fizemos. Alguns resultados disso, aqui eu trouxe os resultados principais, nós conseguimos reduzir 78% das dificuldades observadas, conseguimos reduzir 82% de tempo da tarefa, e para a empresa, tempo é dinheiro, tempo é produtividade. Conseguimos reduzir 85% do tempo de pedido, 85% de pedidos de ajuda. Então, as pessoas passaram a entender como funcionava sem pedir, como é que eu saio daqui, como é que funciona. Conseguimos reduzir 92% de erros e 100% de abandono. Então, o que tivemos na primeira versão, algumas pessoas abandonaram e não conseguiam sair, chegamos na versão final, que as pessoas faziam de forma muito fluida, muito rápida, muito mais simplificado e saíam muito mais contentes. O resultado foi melhoria na satisfação, melhoria na usabilidade, uma maior conexão emocional e uma maior eficiência. Eu lembro que quando acabamos os testes em ambiente real, teve uma engenheira que olhou para mim e disse: gostava de ter tido a oportunidade de manusear isso quando eu estava no início da minha carreira, porque teria me otimizado e eu teria aprendido muito mais do que eu poderia ter perdido tempo a quebrar a cabeça e tentar desenrascar sem ter essa possibilidade. Então, a tecnologia está aí, mas muitas vezes ela não tem essa cautela e esse cuidado de análise sob a ótica do utilizador
e termina ali que nós perdemos tempo, temos retrabalho, tem morosidade no sistema, tem dificuldade, isso nos causa frustração, que é algo que, e improdutividade também, são duas coisas que terminam a não ajudar no nosso mundo moderno e corrido. E para além do tangível, né, eu trouxe aqui exemplos de tudo de produto, de aplicativos, de sistema, alguns de realidade aumentada, realidade virtual. Eu trago aqui um outro case que tivemos, que foi no âmbito do ensino, que não deixa de ser um serviço. E nesse âmbito do ensino, o que é que foi de interessante? É provado dentro da neurociência que as emoções do aluno, ele aumenta a chance do aprender. Então, a base precisava ensinar uma linguagem para os alunos, precisava ensinar, se percebeu que os alunos tinham alguma dificuldade nessa interação, e se teve uma ideia de analisar os tipos de ajuda que poderiam ser fornecidos para os alunos melhorarem sua performance. Só que aqui entram dois problemas. Que tipo de ajuda pode se dar e que impacto essa ajuda tem em médio prazo? Porque, diferente de outras situações, o aluno precisa aprender. Então, eu preciso fazer algo que tenha alguma consistência na sua aprendizagem, não imediata, mas na aprendizagem maior. Então, foi identificado 4 tipos de ajudas diferentes, desde não ter ajuda, até uma ajuda visual, até uma ajuda que dizia onde é que estava o erro, ou uma ajuda que descrevia o que era o erro. E o que a gente percebeu é que, no primeiro momento, os alunos que não tiveram ajuda saíram super frustrados, tiveram vários problemas. E os alunos que tiveram ajuda mais mastigada, ou seja, uma ajuda visual, a descrição do que era ajuda, tiveram um desempenho melhor. Mas, no médio prazo, os alunos que tiveram essa ajuda mais mastigada, eles passaram a ter o vício de ter esse tipo de ajuda. Então, quando foi tirado a ajuda, o desempenho deles foram catastróficos. Já os alunos que tiveram que pensar ao longo das ajudas que tiveram ou que não tiveram ajuda, no começo sofreram um pouco mais, mas depois eles tiveram um desempenho melhor. O resultado aqui, tem até um dos gráficos do que deu, nenhuma das dicas estudadas teve um impacto positivo ou negativo no desempenho futuro do aluno de forma significativa, mas teve impacto na parte emocional. Então, a conclusão foi que dicas com locais de erro preciso parecem ser benéficas para os alunos, tornando a experiência de aprendizagem mais agradável e eficaz, sem efeito negativo para futuros aparentes. Ou seja, a gente conseguiu, através dessa análise, encontrar alguns pontos que pudessem motivar o aluno ao longo da aprendizagem, ou seja, diminuir essa frustração. Quem não teve ajuda saía muito frustrado, mas em médio prazo conseguia adquirir o conhecimento bem, mas também a forma de ajuda que era dada que não impactasse negativamente no conhecimento adquirido, mas impactasse emocionalmente no processo de aprendizagem. Isso foi um estudo muito fixe, muito interessante, que foi focado em entender o utilizador, em como seria a melhor ferramenta nessa situação. Não sei se vocês têm algum ponto que queiram contribuir, ou alguma pergunta a fazer. Se não, eu sigo aqui para a última etapa do processo, que é a tendências e desafios, e, consequentemente, chegar na conclusão. Então, isso tudo que eu tenho falado sobre o design centrado no utilizador e da empatia não é algo novo. O design centrado no utilizador não é algo que não é um XR que está a chegar no mercado agora, mas é algo que não é utilizado e não tem como filosofia de forma
que merecia ter. Então, o design centrado no utilizador ele ainda tem muitos desafios. Um dos desafios dele é o tempo, porque um design centrado no utilizador bem feito, ele tem que estar em todo o projeto. Isso exige tempo, isso eleva o custo também. Ele exige uma cultura empresarial, não depende só de um setor, é toda uma filosofia, como eu disse lá no início, uma estratégia da empresa. E também é dependente de quem faz, depende da sensibilidade das pessoas que estão a desenvolver, em ter um olhar empático naqueles problemas para conseguir captar e saber que ferramentas ele usar. Existe um grande arsenal de ferramentas que podem ser utilizadas e é saber qual dessas ferramentas poderia ser utilizada. Como vantagens. Como vantagens, eu mostrei algumas que tinham ao longo desse processo. Então, a gente tem redução de erros, de custo, isso tanto financeiro como custos humanos, de problemas, de dificuldades, de tempo, de emoções negativas. Aquele projeto do avião, nós tivemos uma redução de 225% de emoções negativas. Ele permite também entender o utilizador e de uma forma holística isso, entre as necessidades, as dores, as motivações, e sejam necessidades, alinhamento de expectativas, ou seja, o que o utilizador espera, o que é que o produto pode fornecer. Ele dá melhorias, ou seja, melhoria na satisfação e evocar emoções positivas, na eficiência, na usabilidade, na fidelização, até no próprio marketing, porque tem o boca a boca, e aí já puxa para a próxima vantagem que agrega valor. Então, utilizar o design centrado no utilizador, pensar de forma empática, ainda é um diferencial, ainda é uma vantagem competitiva e pode se diferenciar tanto pela qualidade como pela fidelidade. E se permite criar experiências memoráveis. O desenvolvimento de experiências encantadoras, que sejam intuitivas, eficientes e gratificantes. E aqui eu lembro, recentemente eu fui a falar de serviço, recentemente eu fui com a minha filha no museu, que eu não posso dizer o nome, mas esse museu todo tecnológico, várias sessões que investiram muito dinheiro, mas o museu em si, ele faltou essa conexão de criar uma experiência que fosse memorável. Então, era tecnologia solta, sem uma ligação de um porquê ou de um intuito do que estava ali. Então, se tivessem feito um estudo, um desenvolvimento, aquilo teria ficado muito mais envolvente e eu teria saído dali dizendo, volto aqui com minha filha. E eu saí de lá, fui com alguns amigos, com os filhos também, dissemos, ok, viemos, mas não vale a pena voltar porque não agrega, é uma experiência que não é uma experiência que dá aquela vontade de quero mais. Isso é uma coisa que podemos fazer tanto em serviço como em produtos. E a voltar para a parte de negócio, ele tem a questão da eficiência operacional. Ele reduz os erros, como foi dito, que otimiza o processo, aquela parte, por exemplo, da manutenção. Eu consigo fazer a digitalização de documentos, eu consigo fazer inputs, até uma assistência remota, onde uma pessoa ajuda a outra, que tem a redução de custos, tem a otimização de recursos humanos, tem a flexibilidade, que está errado, vamos ver. Tem toda a flexibilidade em como fazer, em como adaptar, pensar na individualização e tentar fazer algo com simplicidade e clareza, que foi aquilo que falamos logo no início. Fazer a máquina cheia de botões foi tida aqui como algo que as pessoas não gostam, ou você não tem o feedback correto. Mas fazer algo com simplicidade e clareza é um processo que exige entender as reais necessidades, para saber o que precisa pôr. E também tem aqui diálogozinho que é separado da eficiência operacional, toda a questão da imagem empresarial que falamos anteriormente. Todas essas ações ela impactam na percepção da marca. Fora isso, todo esse processo ele pode encontrar oportunidades de mercado.
Então, pode-se encontrar, às vezes estamos a procurar algo e descobrimos aqui uma oportunidade de desenvolver um produto ou de pensar de uma forma para além. Agora mesmo estamos num projeto, eu não posso abordar muito sobre ele, mas estamos num projeto, fizemos algumas reuniões, encontramos uma oportunidade entre reuniões e pesquisas e já está agora a desenvolver para futuros desdobramentos. Então, toda essa parte de empatia, de design centrado no utilizador, são pontos estratégicos para a empresa, que precisam estar alinhados naquilo que a empresa quer, mas são pontos estratégicos, são pontos que agregam valor, e dentro aqui da nossa realidade portuguesa, existem vários polos, tanto europeios como de Portugal, que hoje em dia botam como pré-requisito essa visão humana, essa visão de desenvolvimento de tecnologia, não apenas pela tecnologia, mas você ter esse viés de como vai ser aplicado, de como deixar mais fácil para o ser humano. E chegando ao final, o design centrado no utilizador, sobre toda essa visão que eu tenho trazido, ele cria conexões, ele pode criar soluções, supre, talvez para além das necessidades. Uma vez que eu entendo a necessidade, eu posso dar muito mais do que aquilo que o consumidor quer, que o utilizador quer, e posso também alinhar essas expectativas para diminuir as frustrações. Tem a possibilidade de identificar novos mercados e é um diferencial competitivo. Pronto, eu gostava de saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma contribuição, alguma pergunta. Quais é que são os maiores desafios que ainda encontram quando têm que sensibilizar as empresas, os desenvolvedores, as equipas, dos benefícios e da necessidade desta abordagem? Essa é uma excelente pergunta, Marcelo, lhe agradeço. Hoje em dia nós temos... tudo depende muito de como é que está a filosofia da empresa, digamos assim. Tem empresas que o maior desafio... Deixa eu começar do início. Nós temos a cultura organizacional. Tem empresas que essa cultura está muito bem clarificada e sólida. Então, fazer uma implementação de design centrado no utilizador é só uma questão de decisão. Se decidiu, consegue-se fazer a implementação. Tem empresas que elas têm vamos chamar aqui de rigidez, a mudanças, a tendências. Então, o que é preciso ser feito? Precisa ser feito um trabalho de conscientização, seja através de reuniões, de workshop, de demonstração, de chamar para conversar, mostrar para as pessoas a importância. Então, é importante lembrar, aqui logo no início, quando eu falo, deixa eu voltar aqui para esse quadrozinho aqui. Já está a partilhar? É aquele logo do início que tem Tá preto, as eu estou a ver tudo Pronto. preto. Isso está preto? Agora estou a Agora ver foi. 8 quadrados. Pronto. Isso daqui ele mostra uma tendência. Tá? Mas a verdade é que hoje em dia, apesar de almejarmos toda essa parte espiritualizada, que está aqui com o laranja, de discurso, de envolvimento e tal, muitas empresas ainda estão uma atrás ou duas atrás. Então, tem empresas que têm aqui, por exemplo, o foco de toda... Aqui não tem, poderia ter, até uma ideia para no futuro pouco, sobre a parte interna da empresa, da cultura empresarial. Uhum. Então, quando eu tenho uma produção massificada, não só marketing, mas com foco num produto, muitas vezes as pessoas estão ali nem percebem tão bem como é que é o funcionamento da empresa como um todo.
Então, nem percebe, por exemplo, quem é o seu cliente interno, quem é a sua, não tem essa integração entre os setores. Quando eu tenho uma empresa que ela está mais voltada para essa questão espiritual, o que chamamos aqui de empatia, mas essa cultura de querer entender, de usar o sapato do outro, ela também é tida dentro da cultura empresarial. Então, as pessoas elas têm uma visão mais integrada entre o que cada um faz. Obviamente que isso não é uma coisa tão simples e tão lógica, pode ter exceções. A responder a tua pergunta, o que eu vejo é o seguinte: primeiro precisa saber quais são os problemas reais da empresa. A partir de uma empresa que ela tem uma dificuldade maior, não uma aversão, uma dificuldade maior na adesão de uma cultura nova, é realmente um trabalho de conscientização. É esse trabalho de chamar as pessoas, de mostrar a importância, de conscientizar, de trabalhar, de fazer integração entre os setores, integração entre as pessoas, de recursos humanos, de criação de cultura. Aí sim a gente consegue fazer de forma mais natural e orgânica. Uma outra opção que tem, né, tem aquelas empresas que é tudo top-down. Vem assim, você tem que seguir o que foi feito. Não é tão natural, mas no médio prazo isso termina a ser mandatório. O problema é que o design centrado no utilizador, você precisa ter algumas pessoas que têm isso natural. Como eu disse, um dos desafios é essa sensibilidade de quem trabalha com entender o utilizador, perceber a experiência, tem que ter uma sensibilidade. Então, se isso é posto sem as pessoas acreditarem, que é essa filosofia aqui, termina ocorrendo lacunas. E aí os potenciais benefícios terminam a ser minimizados, porque eu não estou ali, eu posso fazer uma pesquisa e se eu uso as ferramentas que não são as adequadas para aquilo, eu posso ter um resultado que não seja um resultado real. E aí tem uma divergência entre o que a gente quer e o que a gente entrega. Não sei o que é que você acha. Não, eu concordo. Concordo que a cultura organizacional tem uma influência muito grande no desenvolvimento, até porque são todos os intervenientes, portanto, os vários atores dessa empresa que irão contribuir. E se a cultura organizacional não os permitir contribuir de uma forma ativa, eles também não o irão fazer, mesmo que as suas intenções sejam positivas. Pois, foi por isso que a abordagem foi muito nessa questão da visão estratégica da empresa. A empresa ela percebe que isso é importante, o trabalho tem que ser um trabalho real. Aquela divergência, eu acho que foi até você que trouxe essa contribuição. Eu não compro naquela dali, porque é uma hipocrisia do que eles falam. Se os funcionários não compram a ideia de que a empresa faz aquilo de uma forma orgânica e natural, termina a ser algo. Falta a consistência. E nesse mundo que temos a tendência, que é esse mundo espiritual, onde tem, como o próprio Kotler fala, a experiência imersiva é o próximo nível, para eu conseguir fazer isso, ele precisa dessa conexão. A conexão que eu falo não é conexão virtual, é conexão de você entregar algo autêntico, algo real. Então, hipocrisia pode existir, mas se ela é descoberta, pode ser inclusive um motivo de um cancelamento virtual da empresa. Uhum. E não é difícil ver empresas que sofrem cancelamento e têm prejuízos grandes financeiros e de imagem da marca. Obrigado. Eu que agradeço. Não sei se alguém tem mais alguma questão que queira pôr. Se não, é mais rápido do que eu imaginei. Ou cadê aqui? Eu voltei, ele não quer voltar, vou ter que sair e botar aqui dentro. Se não, eu agradeço a todos vocês pelo tempo. Deixo aqui para qualquer situação o meu e-mail.
O CCG hoje, ele trabalha de uma forma muito forte com essa parte de design centrado no utilizador, também com a parte de fatores humanos aqui no HT. Buscamos implementar essa filosofia nos projetos, sempre com esse olhar de entregar o melhor para o utilizador. E também tem aqui as referências que foram utilizadas ao longo desse tempo que tivemos. Muito obrigada a todos e me coloco à disposição para eventual dúvida por e-mail. Obrigado. Obrigada. Tchau, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.
Vamos ver, gente.